Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Memorial Moribeca. Nós vamos meditar agora um pouco mais na Palavra do Senhor, nosso momento de aula. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 13, é o nosso texto base. Nós estamos estudando, a carta de Paulo aos Coríntios, por meio dessa revista, vários estudos, então, e nós estamos na aula 8 sobre o caminho mais excelente para a maturidade. Sem amor, o resto não conta. É o título da nossa aula. E 1 Coríntios capítulo 13 é o texto que nós vamos ler por base, que diz o seguinte: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos à presença do Senhor, oração, meus irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajude a compreendê-la, Pai. Dá-nos discernimento. Espírito Santo de Deus, ilumine as nossas mentes para que possamos entender com clareza aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-me, ó Pai, a dar essa aula. Ajuda-me, ó Deus, a meditar na tua palavra junto com os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ajuda a tua igreja, Pai, a cultivar o amor, Pai, o dom mais excelente. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Então, nós introduzimos essa aula no domingo passado e nós vimos que Paulo encerra o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscar os melhores dons. O apóstolo corrige uma visão distorcida dos espirituais naquela comunidade. Essas disputas na igreja de Corinto, elas precisam parar. Quando todos querem proeminência, o resultado é um só. Pessoas se empurram, derrubam e pisam umas nas outras e se machucam. Os dons jamais deveriam ser o combustível do orgulho. Nesse momento, o apóstolo evidencia o único caminho capaz de transformar dons vantajosos e edificantes para a igreja. O amor é preferível aos dons mais espetaculares. O amor é o caminho sobremodo excelente. Procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele encerra assim, 1 Coríntios 12. Então vejamos hoje, meus irmãos, segundo ponto, a superioridade do amor. A superioridade do amor.
Está nos versos de 1 a 3, veja comigo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja que Paulo ensina a respeito dos dons espirituais e como eles devem contribuir para o bem-estar da igreja. Mas isso só é possível quando cada pessoa exerce seu dom balizado pelo amor. O amor é o caminho sobremodo excelente para a edificação da igreja. A espiritualidade do cristão tem mais a ver com seu amor pelas pessoas do que com a quantidade de dons que ele possui. Ter todos os dons sem amor é inútil. Alguém é melhor conhecido como seguidor de Jesus pelo fruto do Espírito, e Paulo diz que o amor é superior à capacidade de falar a língua dos anjos. A profecia, ao conhecimento, à fé, ao altruísmo e à própria morte sacrificial. Sem amor, nossas palavras se tornam vazias. Sem amor, nada vale. Somos chamados, irmãos, a amar uns aos outros. Deus, o Pai, nos chama a amar uns aos outros. O Deus Filho nos chama a amar uns aos outros. O Deus Espírito Santo nos chama a amar uns aos outros. Vamos ver então alguns textos sobre isso. Veja 1 Tessalonicenses 4:9 comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Nós somos chamados primeiro a amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:9 diz assim: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Nós somos chamados, irmãos, a amar uns aos outros. Agora veja, Deus o Pai também nos chama a amar uns aos outros. 1 João 4, verso 19. Veja comigo 1 João. 1 João 4, verso 19. Diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É interessante que João vem discorrendo sobre que Deus é amor nessa perícope. No verso 7 ele começa dizendo: Amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí ele vai falando da manifestação desse amor de Deus em nós, e vem enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele, e que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho. E aí no verso 19 ele vai falar: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja também que Deus o Filho nos chama a amar uns aos outros. Em João 13, se você olhar comigo, a João capítulo 13, abra aí, João 13, versos 34 e 35. Veja o que diz João 13, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Jesus Cristo dizendo, que também vos ameis uns aos outros. Aí o verso 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja que marca do cristão, que
testemunho do cristão. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, Jesus está dizendo. Todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Também o Deus Espírito Santo nos chama a amar uns aos outros. Em Romanos 5,5, vejamos o texto, meus irmãos. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, meus irmãos, aqui nós vimos a superioridade do amor. Os primeiros versos de 1 Coríntios 13. O amor, ele é maior do que todos os outros dons, do que as outras virtudes. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu distribua, ainda que eu entregue meu próprio corpo, ainda que, sem amor, nada disso me aproveitaria. Cultive o amor. Esse é o mais excelente dom. Esse é o dom que você deve procurar com mais afinco. Não são os dons espetaculares, mas o amor. Essa é a maior virtude. Vamos orar, meus irmãos, e pedir ao Senhor que nos ajude para que, como igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, possamos testificar a glória de Deus por meio desse amor uns pelos outros e pelo próximo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor nos amou primeiro e por isso nós amamos, ó Pai. Nós respondemos esse amor tão gracioso que o Senhor teve por nós. E nós te pedimos, ó Deus, nos ajude a cultivar esse dom sobremodo excelente, esse caminho da maturidade. Livra-nos, ó Deus, das nossas fraquezas, dos nossos maus desígnios do coração, de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E nos ajude, Pai. Tira de nós a inveja, a porfia, a divisão, contenda, a língua a venenosa. Nos ajude, ó Pai, a sermos unidos, Pai, cada vez mais como teu corpo e a vivermos em paz uns com os outros. É o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.